Olá, sou o pastor André, aqui da Escola São Mateus, e quero trazer uma palavra para vocês hoje baseada em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé. Você sabe qual que é a importância que essas palavras tiveram para o mundo, não só para a igreja, mas para o mundo todo? Para exemplificar, eu quero dar uma pequena ilustração. Imagine uma construção qualquer, pode ser sua casa. Sua casa, de tempos em tempos, precisa de manutenção, não é verdade? Toda construção precisa. A agressão do tempo faz com que manutenções sejam necessárias. Um conserto no telhado, uma pintura, uma rachadura que aparece, uma porta que enguiça. Toda hora manutenções precisam ser feitas para a casa se manter funcional, segura e bonita. Se a gente não faz essas manutenções, a casa se deteriora e chega um momento que não basta uma pequena manutenção, é preciso uma reforma completa. O custo é bem mais alto, a dificuldade é muito maior, né? Então, é sempre bom dar manutenção do que precisar partir para uma reforma completa. Bom, com a igreja cristã aconteceu algo muito parecido. A igreja, de tempos em tempos, precisa de manutenção, ou seja, precisa que se volte para a palavra de Deus para ver se aquilo que a igreja está ensinando está correto de acordo com a Bíblia. Ao longo da história, parece que a igreja, em um bom momento, esqueceu disso. A igreja esqueceu da sua manutenção, permitiu que interesses estranhos se infiltrassem em seu meio, e a igreja sem manutenção foi se afastando da palavra de Deus, do seu objetivo de levar o amor de Deus ao mundo para todas as pessoas. No lugar do perdão que Cristo conquistou na cruz para todo pecador, a igreja começou a vender o céu, vender o perdão em troca do dinheiro que ela precisava. Assim, o que aconteceu foi que relíquias sagradas, lugares santos e até cartas assinadas por autoridades da igreja eram vendidas. E as pessoas compravam na esperança de que aquilo lhe trouxesse paz ao coração, certeza de perdão e de vida eterna. Ainda mais numa época, na Idade Média, onde as pessoas lidavam tão perto com a morte, muito mais do que nós lidamos hoje. Sem essa correta manutenção da igreja, a igreja se afastou muito de Deus. E agora, não era simplesmente um concertinho, era preciso uma grande reforma para as coisas voltarem a ser aquilo que precisavam ser. E aí entra a história de Martim Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, o padre Martim Lutero, doutor em teologia, colocou nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses contra a venda do perdão dos pecados pela igreja. Lutero, estudando a Bíblia, viu que aquilo que a igreja estava fazendo estava errado. E lá no dia 31 de outubro, ele resolve trazer à igreja uma oportunidade de refletir sobre as suas práticas. Afinal, Lutero achou que a igreja precisava de uma manutenção. Mas, quanto mais a reforma foi andando, foi visto que manutenção não era o caso. Era preciso uma reforma completa em toda a estrutura da igreja, em vários dos seus ensinos que estavam muito longe daquilo que Cristo ensina na sua palavra. Assim surge a igreja luterana. E lá se vão 504 anos desse dia que iniciou essa pequena manutenção, que virou uma grande reforma e que trouxe ao mundo não só a igreja luterana, mas muitos princípios cristãos que ao longo dos séculos foram esquecidos. E hoje a igreja cristã ainda precisa continuar voltando à palavra de Deus, precisa continuar em manutenção da sua doutrina, manutenção do seu ensino, para que interesses e ensinos estranhos não acabem invadindo novamente a igreja, como parece ser o caso em muitas situações. Precisamos sempre voltar à palavra. É ela que nos mantém na fé, é ela que reforma a nossa vida todos os dias por meio de Cristo. Que a reforma vive em nossos corações. Afinal, como Lutero descobriu lá em 1517, o justo é aquele, e justo significa aquele que recebe o perdão dos seus pecados, é aquele que vive por meio da fé. Que Deus reforme a nossa vida, que Deus mantenha a nossa fé nos seus caminhos, conforme a sua palavra, e que a reforma continue em nós, na igreja e em todos os lugares. Voltemos sempre às Escrituras. Que Deus abençoe a todos nós. Convido para uma breve oração.
Querido Deus, reforme nosso coração e mantenha nossa fé firme em Ti. Afinal, o justo é aquele que vive por meio da fé. Amém. Deus abençoe a todos. Abraços.